Imagine a cena. A primavera chegou. Você está cheio de esperança e tira aqueles saquinhos de sementes preciosas, guardadas do ano passado, ou até do ano retrasado. É uma sensação familiar, não é? E logo surge aquela dúvida traiçoeira na cabeça. Será que elas ainda estão vivas? Vale a pena gastar tempo precioso, espaço nas bandejas de mudas e o seu esforço com elas? A maioria dos jardineiros neste momento ou arrisca e planta no escuro, ou joga fora os velhos estoques, com o coração apertado, e corre para comprar sementes novas. Mas e se eu lhe disser que você está cometendo um grande erro, que existe uma forma praticamente infalível de descobrir a verdade sobre suas sementes em apenas 1 minuto? Sim, exatamente. 60 segundos. Neste vídeo, vou mostrar o método mais simples, aquele que até nossas avós usavam, mas cujos segredos e principais truques poucos conhecem. Assista até o final, e você nunca mais jogará fora uma única semente com potencial de colheita. Antes de passarmos ao método em si, vamos entender por que as sementes perdem sua força. Uma semente é um organismo vivo em estado dormente, uma minúscula cápsula de vida onde o futuro broto está dormindo. E como todo ser vivo, ela tem um prazo de validade. Os principais inimigos das sementes são o calor, a luz e a umidade. Se você guardou os pacotes na cozinha perto do fogão, no peitoril da janela ensolarado ou num galpão úmido, as chances de sucesso, infelizmente, são baixas. Em condições ideais, num lugar seco, escuro e fresco, as sementes de muitas culturas, como tomate ou pepino, podem manter sua viabilidade por 5 ou até 8 anos. Viabilidade é essa porcentagem de sementes que são capazes de germinar em condições favoráveis. Nossa missão hoje não é apenas verificar essa viabilidade, mas separar as vivas das vazias o mais rápido possível, dando chance de vida apenas aos candidatos mais fortes e promissores para sua futura colheita. Sendo assim, vamos dar início ao nosso ritual que é mágico, mas ao mesmo tempo incrivelmente simples. Este método é conhecido como classificação hidrodinâmica, ou de forma mais simples, o teste da água. A essência dele está fundamentada nas leis básicas da física. Uma semente saudável e cheia, que contém um embrião vivo e denso, além de uma reserva suficiente de nutrientes, terá uma densidade maior do que a água. Ela é mais pesada. Já uma semente vazia, aquela em que o embrião secou e morreu, ou que foi danificada por pragas, será leve. Na verdade, é apenas uma casca. Ela é mais leve que a água. Consequentemente, quando as colocarmos no líquido, as sementes boas afundarão, enquanto as ruins permanecerão flutuando na superfície. Parece elementar, não é? No entanto, como em qualquer procedimento, existem os seus detalhes diabólicos, que transformam este método de um simples truque em uma ferramenta de jardinagem que realmente funciona. São justamente sobre esses detalhes que falaremos a seguir, pois são eles que separam o profissional do amador, que apenas joga as sementes em um copo, o que vamos precisar para o nosso experimento de 1 minuto. Prepare-se para anotar, a lista vai ser longuíssima e muito cara. Estou brincando, é claro. Você vai precisar de apenas 3 coisas que todo mundo tem em casa. A primeira é um recipiente transparente. Um copo de vidro comum ou um pote pequeno são ideais. A transparência é importante para que você consiga observar o processo por todos os ângulos. A segunda é a água. Água comum, em temperatura ambiente. Vamos falar da qualidade da água separadamente. Esse é um detalhe importante. E a terceira coisa são, é claro, os próprios testados. As sementes, aquelas sobre cuja viabilidade você está em dúvida. E você também vai precisar de 1 minuto do seu tempo e talvez de uma colherzinha para mexer os nossos nadadores com cuidado. Só isso, nada de aparelhos complexos, reagentes químicos ou conhecimentos especializados. A acessibilidade é a principal vantagem deste método. Você pode fazer este teste em qualquer lugar, na cozinha, no sítio ou até mesmo no jardim.
desde que tenha um copo e uma garrafa d'água por perto. É isso que o torna tão popular e indispensável. Agora, vamos focar no componente que parece ser o mais simples de todos: a água. Que tipo de água devemos usar? A água direto da torneira é suficiente? Na maioria dos casos, sim, ela serve. No entanto, se você quiser garantir a máxima pureza no teste, o ideal é deixar a água descansar por pelo menos algumas horas, para que o excesso de cloro evapore. O parâmetro mais importante de todos é a temperatura. A água deve estar estritamente na temperatura ambiente, algo entre 20 e 25 graus Celsius. Nunca use água fria, seja a que acabou de sair da torneira ou a que está na geladeira. Uma mudança brusca de temperatura pode chocar as sementes e comprometer a confiabilidade do experimento. E claro, a água quente está fora de questão. Você corre o risco de cozinhar os embriões, mesmo nas sementes mais viáveis. A opção ideal é usar água filtrada ou descansada, que você colocou em um copo com antecedência e deixou sobre a mesa por cerca de 1 hora. Isso não só permite que o cloro se dissipe, mas também garante que a água atinja a temperatura ideal, criando as condições mais confortáveis e naturais possíveis para o despertar das sementes. Vamos à parte prática. Pegue o seu copo e encha-o com água até aproximadamente 2/3. Não o encha até a borda para evitar derramamentos. Agora, com cuidado, despeje as sementes na água. Um ponto importante: não jogue o pacote inteiro de uma vez, principalmente se você tiver muitas sementes. Para o teste, pegue uma amostra pequena e representativa, digamos, de 10 a 20 sementes. Isso será o suficiente para avaliar a taxa geral de germinação do lote. Assim que as sementes estiverem na água, mexa-as suavemente com uma colher de chá. Por que fazer isso? Acontece que bolhas de ar microscópicas podem se prender à superfície das sementes, criando uma flutuabilidade extra. Isso pode manter até mesmo uma semente saudável e pesada na superfície. Essa leve mexida ajuda a quebrar essas bolsas de ar e permite que as sementes que deveriam afundar o façam de forma mais rápida e definitiva. Pronto? Ótimo! Agora, cronometre exatamente 1 minuto e apenas observe a mágica acontecer no seu copo. Certo, o nosso minuto começou. O que estamos vendo no copo? O cenário muda quase instantaneamente. Uma parte das sementes, as mais pesadas e cheias de vida, afunda como uma pedra. Outras ficam suspensas na água por um tempo, como se estivessem em dúvida, e algumas, as mais leves, flutuam na superfície, sem qualquer intenção de afundar. Este é o processo de seleção em ação. Durante este minuto, você pode notar que algumas dessas sementes, em dúvida, ao absorverem água, também descem lentamente para o fundo. É por isso que damos esse tempo extra, em vez de tirar conclusões nos primeiros segundos. Em 60 segundos, a maioria das sementes viáveis consegue vencer a tensão superficial da água e encontrar seu lugar no fundo do copo. Sua tarefa é simplesmente observar com atenção. Você pode até dar um leve toque no copo com o dedo para ajudar as sementes travadas a decidirem. 1 minuto é o tempo ideal para uma avaliação rápida. É tempo suficiente para a separação inicial, mas não o bastante para que as sementes iniciem o processo irreversível de germinação. Passado 1 minuto, a divisão ficou nítida. Vamos falar sobre aquelas que ficaram na superfície, as flutuantes. Segundo a sabedoria popular, estas são as sementes vazias, o refúgio, o lixo que pode ser jogado sem dó na pilha de compostagem. E na maioria dos casos, em 80 ou 90% deles, isso é verdade. Se a semente flutua, isso geralmente significa que sua estrutura interna está danificada, o embrião secou e ela está muito leve. Ela não conseguiu absorver água e afundar porque, essencialmente, está oca por dentro. Para muitas sementes grandes e pesadas, como pepinos, abobrinhas, abóboras, melancias ou feijão, esta regra funciona praticamente sem falhas. Se uma semente assim flutuar, é muito provável que ela não germine.
Portanto, se você quer selecionar apenas material com 100% de garantia de germinação, as sementes flutuantes podem ser descartadas. Mas não se apresse em jogá-las fora. No próximo bloco, vou explicar por que isso pode ser um erro. Agora, vamos prestar atenção ao fundo do copo. É onde estão os nossos campeões, a nossa esperança para a futura colheita. São as sementes que passaram no teste com sucesso. Elas afundaram, o que significa que são densas e pesadas o suficiente. Isso comprova indiretamente que, no seu interior, existe um embrião saudável e viável, com a reserva de nutrientes necessária para as primeiras etapas. Elas absorveram a água rapidamente, o que também é um bom sinal. Isso indica que a casca da semente não secou demais e é capaz de permitir a entrada da umidade, essencial para iniciar o processo de germinação. São exatamente estas sementes que devem ser usadas para o plantio prioritário. Elas têm a maior probabilidade de produzir mudas uniformes e brotos fortes. No fundo, ao realizar este teste simples, você fez um trabalho crucial. Você não apenas verificou as sementes, você as calibrou. Você separou as mais fortes e promissoras, o que no final das contas vai economizar espaço nas suas bandejas de mudas e garantir um desenvolvimento mais uniforme das futuras plantas. É como fazer um casting, onde você seleciona apenas os melhores atores para o papel principal na sua peça teatral de jardinagem. E agora, vamos desvendar o grande mito por trás deste método. Muitos jardineiros consideram o teste da água como uma verdade absoluta. Afundou, tem garantia de germinação, boiou, é semente vazia, ponto final. Não é bem assim. É crucial entender que este é apenas um método rápido, uma triagem inicial, e não uma análise laboratorial para atestar a viabilidade. Ele mostra a densidade da semente, mas não garante a sua vitalidade. Há casos raros em que a semente afunda, mas o embrião ainda não é viável por outros motivos, como alguma doença, por exemplo. E o que é muito mais importante, existem situações em que uma semente absolutamente saudável e viável permanece flutuando. Por que isso acontece? Os motivos podem ser variados. Pode ser a forma peculiar da semente, que cria bolsas de ar, ou uma casca muito seca, mas intacta, que precisa de mais tempo para absorver a água. Portanto, grave bem esta regra principal. Este teste é excelente para descartar as sementes que estão obviamente vazias, mas algumas das sementes flutuantes merecem uma segunda chance. Isso é especialmente relevante para sementes de certas culturas específicas. Vamos falar sobre para quais sementes esse teste de água funciona de forma mais eficiente. Os clientes ideais para essa verificação são sementes de tamanho médio a grande, com formato arredondado ou oval e uma estrutura densa. Em primeiro lugar, isso inclui todos os membros da família das cucurbitáceas: pepinos, abobrinhas, morangas, abóboras, melões e melancias. Suas sementes grandes e pesadas se dividem muito claramente entre as cheias e as vazias. Este método também funciona perfeitamente para leguminosas, como feijões, ervilhas e favas. O teste também apresenta bons resultados para sementes de tomate, pimentão e berinjela, embora neste caso, às vezes possamos encontrar alguns exemplares em dúvida, que precisam de um pouco mais de tempo. Beterraba, rabanete e nabo também se prestam bem a esse tipo de triagem. Essencialmente, para a maioria das culturas populares de horta, cujas sementes são grandes o suficiente para que seu comportamento na água possa ser claramente monitorado, este método será um auxiliar confiável. Ele permite descartar rapidamente uma parte significativa do material inviável e aumentar a taxa de germinação das suas mudas. No entanto, existem sementes enganadoras, para as quais o teste da água não é apenas inútil, mas pode ser prejudicial, pois acabam induzindo você ao erro. Em primeiro lugar, isso inclui todas as sementes muito pequenas e as que parecem pó. Por exemplo, sementes de petúnia, lobélia, morango ou aipo.
Elas são tão leves que a tensão superficial da água simplesmente as impede de afundar, mesmo que estejam perfeitamente viáveis. Vão flutuar todas, sem exceção. Também é preciso ter cautela com as sementes de culturas umbelíferas, como o endro, cenoura, salsa e cominho. Suas sementes costumam ter uma forma achatada e uma casca rica em óleos essenciais, o que lhes confere uma flutuabilidade extra. Muitas sementes saudáveis dessas culturas irão flutuar. O mesmo se aplica a certas sementes da família Asteraceae, como as do alface ou das ásteres. Para essas sementes complicadas, existem métodos de teste diferentes e mais confiáveis. Por exemplo, a germinação de uma pequena amostra em um papel ou guardanapo úmido. O teste da água é, portanto, melhor evitado, para que você não acabe descartando sementes perfeitamente boas por engano. Falamos sobre 1 minuto, mas se você deixar as sementes na água por mais tempo, 5, 10 ou até mesmo 30 minutos, a situação muda. Algumas sementes que flutuavam no início podem absorver a umidade gradualmente e acabar afundando. São aquelas que chamamos de céticas ou indecisas, cuja casca estava excessivamente seca. Ao dar-lhes mais tempo, você está lhes dando uma chance de se reabilitar. Por isso, se você tem tempo e está lidando com sementes valiosas ou antigas, pode estender o teste por até meia hora. Se mesmo depois desse tempo, a semente ainda não afundar, suas chances de germinação são realmente mínimas. No entanto, aqui temos o outro lado da moeda. Não é aconselhável deixar as sementes de molho por várias horas ou durante a noite, a menos que você planeje plantá-las imediatamente. O encharcamento prolongado inicia processos irreversíveis de despertar e germinação. Se você tentar secar as sementes depois disso, o embrião provavelmente morrerá. Por isso, a regra é clara. Testes longos ou demorados devem ser feitos apenas imediatamente antes do plantio. Vamos dar uma olhada rápida dentro da semente e entender a ciência por trás desse processo. O que, afinal, determina a densidade de uma semente? Tudo se resume ao endosperma, o tecido nutritivo que envolve o embrião. Numa semente saudável e bem madura, o endosperma é denso, carregado de amido, proteínas e gorduras. O embrião também está vivo e cheio de umidade. Toda essa estrutura tem uma densidade específica maior que a da água. Quando essa semente seca durante o armazenamento, ela perde um pouco de água, mas sua estrutura interna permanece compacta. Ao entrar em contato com a água, ela a absorve rapidamente, como uma esponja, tornando-se ainda mais pesada e afunda. Mas e o que acontece com uma semente morta? Seu embrião morre e seca, o endosperma se decompõe, e cavidades cheias de ar se formam no interior. Essa semente se torna leve, como uma boia. Mesmo que a casca absorva um pouco de água, esse peso não será suficiente para anular a flutuabilidade criada pelas bolsas de ar internas. É essa física simples que explica esse pequeno milagre da jardinagem. Vamos fazer um experimento prático com uma das sementes mais populares, o tomate. Pegamos sementes de um pacotinho que já tem uns 3 ou 4 anos. Colocamos umas 20 sementes em um copo com água em temperatura ambiente e damos uma leve mexida. Imediatamente, vemos que mais da metade afunda com convicção. Excelente! Algumas sementinhas ficam presas na superfície. Esperamos 1 minuto. Nesse meio tempo, umas 2 ou 3 sementes, como se estivessem pensando, decidem seguir o caminho das suas irmãs e também afundam. Ao fim de 1 minuto, restaram na superfície, digamos, 4 sementinhas. Elas são as nossas principais suspeitas. As sementes de tomate costumam reagir muito bem a este teste. Em geral, aquelas que flutuam são, na verdade, sementes vazias ou subdesenvolvidas. As que afundaram, por outro lado, podem ser consideradas viáveis com uma grande margem de certeza. Retiramos estas sementes da água com cuidado, secamos levemente em um guardanapo de papel e as levamos direto para o plantio. Elas já receberam o primeiro gole de umidade e estão prontas para despertar. Agora,
Vamos pegar um caso um pouco mais complexo. As sementes de pimentão. Elas são famosas por serem mais caprichosas e muitas vezes germinam mais lentamente do que as sementes de tomate. Vamos fazer o mesmo procedimento. Colocamos as sementes na água. E o que notamos? O resultado aqui pode não ser tão definitivo. É bem comum que muitas sementes de pimentão permaneçam na superfície ou fiquem flutuando no meio da água. Isso significa que todas elas não prestam? Não necessariamente. As sementes de pimentão têm uma estrutura de casca mais porosa e conseguem reter o ar por mais tempo. Este é o momento em que você deve estender o experimento para 15 a 20 minutos. Você vai perceber que, nesse período, uma parte significativa das sementes ainda vai afundar. No entanto, mesmo depois disso, algumas sementes de pimentão que continuam flutuando podem ser totalmente viáveis. Por isso, no caso dos pimentões, este teste deve ser visto mais como uma forma de descartar os exemplares mais vazios e sem esperança. Já as que ficaram na superfície merecem menos preconceito. Você pode, inclusive, plantá-las separadamente para testar a viabilidade. Certo, você já separou as sementes que afundaram, as boas. Qual é o próximo passo? O ponto mais crucial e importante é este. Elas precisam ser semeadas imediatamente ou secas de forma adequada. Não dá para simplesmente pescá-las da água e deixá-las largadas num prato. Você ativou o processo de despertar. Elas já absorveram a umidade necessária para isso. O cenário ideal é o seguinte: retire as sementes afundadas com uma colher ou escorra a água com o auxílio de uma peneira. Espalhe-as em papel toalha para remover o excesso de umidade e, em seguida, plante-as imediatamente no solo preparado. Elas já estão prontas para germinar, e um começo assim lhes dará uma grande vantagem. Caso você não possa plantar imediatamente, é vital secar as sementes de forma rápida e completa. Espalhe-as em uma camada fina sobre papel seco, mantendo-as em um local quente e bem ventilado, longe da luz solar direta. Mexa-as periodicamente para garantir que sequem por igual. Só depois de estarem completamente secas é que elas podem ser devolvidas ao armazenamento. Caso contrário, elas correm o risco de embolorar ou de começar a germinar dentro do próprio pacote. E o que fazemos com aquelas sementes que continuam a flutuar? Com as danadinhas? Como prometi, não se precipite a jogá-las fora, seguindo o primeiro impulso, especialmente se forem sementes de uma variedade rara ou de alto valor para você. Dê-lhes uma segunda chance. Recolha-as da superfície da água e semeie-as separadamente num recipiente pequeno ou num vaso. Identifique-o como sementes flutuantes ou sementes que boiaram. Sim, a probabilidade de germinação é menor, mas não é zero. Às vezes, plantas perfeitamente saudáveis brotam delas. Esta experiência simples não custará nada, mas pode render algumas mudas adicionais. E se de 10 sementes, 1 ou 2 germinarem, isso já é uma vitória. Essa abordagem transforma você de um simples seguidor de dicas em um verdadeiro pesquisador. Você não apenas segue a regra cegamente, mas a testa, tira suas próprias conclusões e, quem sabe, salva uma futura colheita que outros teriam simplesmente descartado. Essa é a verdadeira sabedoria do jardineiro e, como bônus, quero compartilhar mais um método ultra rápido de verificação, embora ele sirva apenas para sementes bem grandes. Podemos chamá-lo de teste de quebra ou teste de esmagamento. É perfeito para sementes de abóbora, abobrinhas grandes ou, por exemplo, pepinos mais velhos. Pegue a semente e tente esmagá-la com as unhas, apertando-a pelas laterais. Se a semente estiver dura, firme e não ceder, é bem provável que esteja cheia e viável. Agora, se ela for esmagada com facilidade, parecer oca por dentro ou quebrar com um estalo seco, como uma casca vazia, bem, ela está garantidamente inviável. Outra variação deste teste é simplesmente morder a semente. Uma semente viva terá um embrião denso e de aparência oleosa por dentro. Já a vazia
terá apenas nada, ou um pó seco. Claro que este método é destrutivo. A semente testada não poderá mais ser plantada. No entanto, ele permite que você avalie a condição de uma ou duas sementes de um lote em poucos segundos e tire uma conclusão sobre todas as outras. É uma ótima forma de complementar o teste da água ou de ser usado quando você não tem nenhum copo com água por perto. Vamos analisar esse teste de 1 minuto sob a ótica econômica. Afinal, quanto tempo, dinheiro e estresse ele realmente nos poupa? Imagine que você plantou 50 sementes de tomate antigas, sem fazer a checagem. Você usou terra, espaço nos vasos, além do seu tempo para regar e cuidar delas. 2 semanas depois, apenas 10 brotaram. As 40 células restantes ficaram vazias. Você perdeu não só o valor de 40 sementes, mas também 2 semanas de tempo precioso, que na primavera é literalmente ouro. Você terá de replantar com urgência, e suas mudas vão atrasar todo o ciclo de desenvolvimento. Agora, vamos para o cenário B. Você gastou apenas 1 minuto fazendo o teste. Selecionou as 30 sementes que afundaram e as plantou. 28 delas germinaram. Que ótimo resultado! Você economizou substrato, espaço, tempo e garantiu mudinhas fortes, uniformes e prontas na hora certa. Multiplique essa economia por todas as culturas que você vai plantar. Visto ao longo de toda a estação, este pequeno ritual de 1 minuto se torna uma ferramenta poderosa de otimização de trabalho e recursos, que impacta diretamente a quantidade e a qualidade da sua próxima colheita. Para tirar o máximo proveito deste método, transforme-o em um hábito anual, um ritual indispensável antes de a estação de plantio começar. No final do inverno ou no início da primavera, quando você for pegar suas sementes guardadas e começar a planejar o que vai plantar, reserve uma noite só para fazer um inventário completo. Espalhe todos os pacotinhos, e para cada tipo de semente que lhe gerar dúvidas sobre a validade ou a viabilidade, faça o teste da água. Isso deve levar, no máximo, meia hora, mas lhe dará uma visão total do estado real dos seus estoques. Você saberá exatamente quais sementes pode semear sem medo, quais precisam ser plantadas com uma margem de segurança, e quais você já deve descartar e substituir. Essa abordagem fará com que você seja muito mais consciente na hora de comprar novas sementes. Você não vai mais comprar excessos por via das dúvidas, mas sim saber exatamente o que precisa adquirir. Isso transforma a preparação caótica para a estação em um processo organizado e controlado, que não gera estresse, mas sim prazer e confiança nos resultados futuros. Para finalizar, vamos recapitular os principais erros que os iniciantes costumam cometer ao utilizar este método. Erro número 1. Aplicar o teste em sementes inadequadas ou muito pequenas. Como já vimos, ele não é confiável ou informativo para elas. Erro número 2. Tirar conclusões apressadas e descartar imediatamente tudo o que flutua. Lembre-se, dê sempre uma segunda chance. Erro número 3. Usar água em uma temperatura incorreta, muito fria ou muito quente. Isso pode distorcer os resultados. Erro número 4. Deixar as sementes na água por muito tempo, especialmente se o plantio não for imediato. Isso pode arruinar o embrião que acabou de despertar. E o erro número 5. Testar uma quantidade muito pequena de sementes, como apenas 2 ou 3. Essa amostra não é representativa. Use pelo menos 10 a 15 sementes para garantir uma avaliação objetiva de todo o lote. Ao evitar esses erros simples, você transformará o teste da água, de uma loteria, em uma ferramenta precisa e confiável no seu arsenal de jardinagem. Afinal, qual é a principal lição que tiramos de tudo isso? O teste da água não é uma varinha mágica, mas sim uma forma inteligente e rápida de antever o futuro da sua colheita. É uma ferramenta fantástica para a triagem inicial, aquela seleção rápida, que em apenas 1 minuto permite separar a maior parte das sementes que claramente não vão germinar.
Ele economiza seu tempo, espaço e recursos. Mas o ponto de virada mais importante que você deveria ter absorvido hoje é: não confie cegamente neste teste a 100% e evite jogar no lixo tudo o que não afundou. Especialmente quando se trata de culturas mais delicadas ou variedades mais valiosas. A verdadeira sabedoria do jardineiro não está em seguir as regras, mas sim em entender como elas funcionam e em que momento elas podem ser flexibilizadas. A ideia central que eu queria passar é esta: verifique, classifique, mas dê sempre uma chance. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Espero que ele tenha sido útil e que você tenha aprendido algo novo. Se foi o caso, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder outras dicas e truques de jardinagem. E agora, uma pergunta para vocês. Quais são os métodos de verificação de sementes, populares ou científicos, que vocês costumam usar? Talvez você tenha o seu próprio segredo. Compartilhe sua experiência nos comentários, para que possamos construir juntos o banco de conhecimento mais completo.